Primeiramente, eu peço desculpa para as pessoas que estão na minha página, do Facebook, do Twitter, de todas as páginas minhas da internet. Faz tempo que era para mim falar sobre isso daí, que eu tenho 2 filhos que infelizmente eu confiei em pessoas erradas e eles acabaram se envolvendo com pessoas erradas, coisas erradas. Então, mas eles cumpriram a pena dele, o outro está cumprindo a pena dele. Então eu penso que ninguém leva ninguém. Eles foram desobedientes e fracos. Tem os fortes, tem os fracos. Porque eu fui criada na casa dos outros. Eu sempre trabalhei desde pequena, né? Desde que eu me conheço por gente, sempre trabalhei, sempre busquei Deus. A minha prioridade é Deus, desde criança. Eu nunca deixei de ir na casa de Deus, na missa. Quando eu morei em lugar que não tinha igreja católica, eu ia na igreja evangélica, buscava Deus. E esse vídeo que eu vou gravar é para minha irmã Tereza. Eu tenho as minhas irmãs, que é biológica, né? Eu fui criada na casa de 2 famílias diferentes. Né? Uma família, a primeira família judiou de mim, me batia, tudo. Eu tinha 6 anos de idade, eu apanhei de chicote. Né? Porque eu passava fome, tudo, não podia reclamar. A segunda família nunca me bateram, me deu educação cristã, me colocou na escola. Eu devo muito à dona Isa, né? Todo mundo tem seus erros, mas o que eu aprendi foi bom para mim. Então eu agradeço a ela, apesar que o meu pai é minha mãe. Meu pai, apesar de na época ele ser alcoólatra, porque anos na frente ele largou a bebida, né? E o meu pai sempre foi temente a Deus, Nossa Senhora, minha mãe também. Minha mãe era uma mulher devota de Nossa Senhora, né? E a minha avó também, que eu lembro vagamente dela, que eu era pequena antes dela morrer. O que eu quero falar para as pessoas que andam me criticando na internet, que os meus filhos, os 2 filhos meu mais velho e o mais novo também, eles são educados comigo. Os meus filhos nunca criou confusão aqui comigo, nunca foram presos na minha casa, apesar de pessoas fazer, como é que fala? Denúncias incabíveis. O meu filho mais novo, que sempre trabalhou, ele sempre estudou, ele tem mais de 40 diplomas de cursos e coisas que é profissionalizante, e agora ele está terminando a faculdade dele com muito esforço. Ele não tem saúde, ele trata da saúde dele, né? Já sofreu muito na vida, apesar de pouca idade, né? Mas a minha irmã biológica, a Tereza, veio uma pessoa aqui que namorou com meu filho, que é solteiro, que mora aqui do lado, e falou que a Tereza é a pessoa que anda defamando eu na internet, em vários lugares, né? Eu não tenho medo da defamação nem da calúnia. Por quê? Porque Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Deus, o meu marido e as pessoas que conhecem eu pessoalmente sabem que eu não sou o que pessoas erradas falam. Os meus sobrinhos, infelizmente, né, o pai, a mãe, o pai disse que era errado, não sei, porque eu ouvi ele 3 vezes só, né, que eu fui na casa da minha irmã. E eu não tenho, assim, convivência com elas, assim, já morei perto, já sofri muito, porque elas não aceitavam eu da minha educação, do jeito que eu sou educada, que eu fui educada, né? Então, eu sou uma pessoa que luta pelos meus direitos. Eu não gosto de coisa errada, não aceito coisa errada na minha casa, meus filhos sabem disso. Não, aqui ninguém usa droga, eu não bebo, não fumo. Meu marido fuma cigarro de fumo, de palha, né? Porque ele fumava cigarro comum, fazia mal. Mas ele não bebe, não usa droga, eu não bebo, nunca usei droga na minha vida, não bebo, não me prostituo, né? Quando eu era solteira, já tive namorado, sim, que é um direito de qualquer ser humano. Mas eu nunca fui. Não sou contra a prostituta, porque ela faz o papel dela. Eu, pelo contrário, eu até admiro que elas fazem o papel dela lá na casa. Agora, se o homem vai lá, o problema é dela, é dele, não é dela. Porque ela está trabalhando, ela acha que aquilo é um trabalho. E Deus, que era Deus, ele perdoou a prostituta. Quem sou eu, um verme, para criticar?
Só que eu não aceito na minha casa coisa errada. Por quê? Porque se eu não faço, Deus preparou um lar para mim, eu cuido do lar que Deus preparou, eu não sou obrigada a aceitar. Então, as minhas irmãs não gostam do meu jeito de ser, né? Porque elas acham que eu sou exigente, que eu sou a minha casa é bem simplinha, bem mais simples que a casa da minha irmã. A casa dela é uma casona grande, mas eu gosto da minha simplicidade, da minha casa. Eu convivi com gente rica, fui criada na casa da Dona Isa, dos 8 anos até os 17, lá em Rio Claro, mas eu não gostava de ficar lá. Porque a Dona Isa é uma pessoa boa, a família dela, tudo gente boa, mas tem aqueles enjoadinhos, sabe, que embrulha até o estômago da gente. Então eu não sou hipócrita de ficar tampando o sol com a peneira. Porque eu acho que Jesus Cristo, ele andava no mundo de chinelo, de sandálias amarradas no pé. Ele não tinha luxo, ele andou em burro, ele podia transformar o burro num carro de luxo, né? Mas não fez isso, para mostrar que o amor é mais do que a hipocrisia, né? Então, eu quero falar para essas pessoas que não é verdade que os meus filhos não levou os filhos das minhas irmãs para o mau caminho, não. Foi a minha irmã que levou os meus 2 filhos mais velhos para o mau caminho. Porque eu trabalhava e deixava eles na minha casa, que eu pagava aluguel, vizinha do meu pai, né? E essa minha irmã mais nova entrou na minha casa, roubou tudo que eu tinha. Eu estava com hanseníase. Ela entrou dentro da minha casa junto com o namorado dela, que já é falecido, né? E roubou a única comida que eu tinha. Ela jogou fora, roubou toalha, roubou latas de mantimento, né? Quando eu cheguei da igreja, a minha casa estava revirada. Eu tinha uma televisão preta e branca igual essa daqui, ó, né? E o meu filho, era uma quarta-feira, o meu filho chegou, esse que mora aqui do lado, que é solteiro, ele chegou da igreja e falou: mamãe, eu quero assistir o jogo. Ele era fanático por jogo, ele jogava bola, ele queria ser jogador. Aí, quando eu abri a porta, a casa inteira estava revirada. Ela entrou dentro da minha casa com o namorado dela, que já era de maior, né? Ela não era criança, não. Ah, eu era criança, não sei o que. Ela tinha 15 para 16 anos. Ela entrou na minha casa, não teve dó de mim, que estava doente. E no dia seguinte, o cunhado dela, o irmão do namorado dela, além de vender as minhas coisas, ainda veio trazer 5 cruzeiros para me comprar pão para meus filhos. Isso foi em 1993, né? Em Hortolândia. Então, quem levou meus filhos para o mau caminho foi ela, que se aproveitou da minha fragilidade, que eu era sozinha com meus filhos, que eu morava sozinha com meus filhos, porque não tinha dado certo meu relacionamento. Quando a pessoa não presta, eu largo para lá. Então, eu trabalhei lá em Hortolândia para uma moça com hanseníase, ela pode provar isso aí. O nome dela é Thelma ou Selma. Ela tinha um salão lá na avenida principal, em frente à igreja católica, em Hortolândia. Eu trabalhava lá de sábado, com as mãos enfaixadas e os pés com hanseníase. Deixava meus filhos sozinhos. Ela levava meus filhos para fazer coisa errada. Então, quando ela casou, o meu filho mais do meio estava na FEBEM. Eu mudei de Hortolândia para salvar o meu filho, mas não adiantou, porque a mulher que ele se envolveu tinha 25 para 26 anos, já era mãe de um filho, não sei de quem, e ia na escola atrás do meu filho, que tinha 14 anos. Então ele se envolveu com essa mulher, ele tem um filho que ele já é avô, né? Então o mais velho se envolveu com a amiga dela, com a Flávia, que morou na minha casa, com o filho que não era do meu filho. Eu recebi ela, eu tentei ajudar ela, ela usava droga, né? Até que o meu filho foi preso também. Quando ele foi preso, eu e meu marido fomos na casa da vítima, lá em Sumaré. Era um servo de Deus, um pastor da igreja batista. Ele retirou a queixa, ele ajudou meu filho, né? Ele levou cesta básica na casa da moça, da mulher que ele estava envolvido, ele ajudou. E falou para mim: os seus filhos são educados, são cristãos, eles estão apaixonados por essas mulheres experientes, que ela já era bem mais velha, né? Então,
A minha irmã agora quer jogar os crimes dos filhos dela nas costas dos dois filhos meus, que já tá, um já cumpriu a pena, tá quieto aqui, né? Então, eu quero falar, se os meus filhos errou, eles errou fora da minha casa, porque na minha casa eu não aceito. Ela tirou os dois filhos meus de dentro da minha casa e levou para casa dela. Ligava na minha casa no Dia das Mães. Eu quero falar pro povo, porque as pessoas me humilhavam, me criticavam na internet. Falava que eu era arrogante, que eu queria ser uma coisa que eu não era, que isso, que aquilo. Então, você que gosta de apontar os outros, criticar os outros, visita a pessoa, converse com a pessoa primeiro, antes de você apontar. Eu nunca fui errada na minha vida, não. Né? E se eu errei, eu consertei os meus erros, pedi a direção de Deus. E é Deus que dirige a minha vida. Na minha casa, nenhum policial prendeu os meus filhos, porque eu não aceito nada errado. A casa do meu filho, eu tenho a chave dos dois filhos meus que moram aqui. Eu não sou mãe controladora, não. Ele é sozinho, ele é solteiro, ele cumpriu a pena, ele saiu da prisão. Então, quando ele sai, eu olho tudo. Eu olho, não tem nada errado. Se tiver, eu falo pra ele. E aqui eu não quero. Igual eu falei pra ele hoje, que ele começou a arrumar uma namorada, arrumar outra. Eu falei assim, se não dá certo com um, não traz nenhuma. Né? Porque hoje em dia é difícil. Não quer lavar, não quer passar, não quer cozinhar, não quer fazer nada. Né? E acho que a mãe do rapaz é obrigada, só que o meu filho tem 43 anos. Então, Tereza, filha do meu pai, minha irmã, os meus filhos não levou os seus para o mau caminho, não. Quando os seus filhos, quando você entrou na minha casa, os meus filhos eram pequenos. Né? Você entrou na minha casa e roubou a casa da sua irmã, junto com o seu namorado. Né? Então, quando os seus filhos começou no caminho errado, o Carlinho estava preso e o Luizinho também. E eu não morava aqui em Campinas. E eles não foram presos na minha casa, não. Foram presos na casa das mulheres que eles se envolveram. Eu fui atrás, corri atrás, sofri, pedi a conta no meu trabalho. A minha patroa é testemunha que eu levei o Carlinho várias vezes no meu trabalho, lá no Colégio Adventista, para ele sair fora das pessoas erradas. Mas quando a pessoa se apaixona por uma mulher mais velha, experiente, dá no que deu. Né? Os irmãos dela já eram macaco velho e ela já era macaca velha. Então é isso. Então eu quero esclarecer isso daí, porque eu estou cansada de ser humilhada, né, sem as pessoas me conhecerem. E esse vídeo eu vou colocar na internet para as pessoas saberem, viu, Tereza? Que você falou para a Jéssica, falou na internet, falou para todo mundo que os meus dois filhos levou os seus mau caminho. Mentira! Mentira! Você tirou o Carlinho de dentro da minha casa quando ele separou da Lidiane e levou para sua casa. Ele estava quieto aqui. De lá ele foi preso, né? E você deu abrigo pro Luizinho, dizendo que ele tinha os 2 cômodos aqui que eu fiz para ele, eu e meu marido. Levou para sua casa. Então, Tereza, para refrescar a sua memória, depois que o pai morreu, virou essa zona aí. Por isso que eu não vou na sua casa, não vou na casa da Luzia. Não é pouco caso, não.